Garçonete negra impediu soco direcionado à mãe de chefão da máfia coreana. A revanche inesperada. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, e o cheiro do café fresco misturava-se ao aroma dos pães quentinhos na lanchonete simples onde Luísa trabalhava. Ela, uma jovem negra de 28 anos, movimentava-se entre as mesas com um sorriso acolhedor, sempre pronta para ouvir as histórias dos clientes, como se fossem amigos de longa data. A rotina simples dela era repleta de afeto. Mas o que Luísa não sabia era que aquele dia guardava uma reviravolta dramática que mudaria sua vida e a da comunidade em que vivia. O ambiente, que costumava ser um refúgio de risadas e conversas animadas, mudou de atmosfera instantaneamente quando um homem vestido de forma extravagante entrou, cercado por uma aura de arrogância. Era um conhecido membro da máfia coreana, e seu olhar desafiador fez o coração de Luísa disparar. Os clientes logo notaram a tensão no ar, mas Luísa tentou ignorar. Seu foco era apenas o serviço e a proteção da sua mãe, Dona Clara, que estava em casa, repousando. Mas, de repente, tudo mudou. O homem iniciou uma discussão acalorada com seu tião, um idoso respeitado e ex-militar, que sempre foi um apoio incondicional para Luísa e sua família. Os insultos começaram a voar, e quando Tião tentou se defender, o homem partiu para a ameaça física. O coração de Luísa parecia parar quando ela viu o soco vindo na direção de Tião, e sem pensar duas vezes, se lançou na frente dele. O impacto da situação a fez sentir o peito apertado, mas ela não recuou. O que estava em jogo era algo maior do que sua própria segurança. Era a honra e a proteção da comunidade que sempre a acolheu. Com um grito que ecoou pela lanchonete, Luísa se colocou entre Tião e o criminoso. Os olhos dela, ardendo de coragem e indignação, refletiam o amor que sentia pela sua gente, pela sua história. O homem parou, surpreso, e os olhares dos demais frequentadores mudaram. Aquela simples garçonete desafiando alguém tão poderoso transformou a lanchonete em um campo de batalha social, onde o silêncio também gritava. A atmosfera estava carregada de emoções, e Luísa sentia esperança e medo se entrelaçando em seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando a situação se acalmou, Luísa percebeu que a máfia não era o único problema. A tensão pairava no ar, mas, surpreendentemente, os vizinhos começaram a se reunir, formando uma corrente de apoio ao seu redor. Mães trouxeram comida, amigos se ofereciam para limpar a lanchonete, todos decididos a proteger Luísa e sua mãe. Era um relâmpago de solidariedade em meio ao caos, e pela primeira vez, Luísa sentiu que poderia ser mais do que uma garçonete. Poderia ser uma líder. No fundo, uma pergunta inquietante começou a rondar sua mente. Até onde ela iria para proteger sua família e sua comunidade? A batalha apenas começava, e Luísa estava prestes a descobrir que seu verdadeiro poder estava na união e na força do amor que sentia por todos ao seu redor. Com coragem flamejante e um espírito inabalável, ela olhou para a multidão crescente, certos de que algo grande estava prestes a acontecer. E entre sorrisos e lágrimas, um novo capítulo estava prestes a se abrir na vida dela. Luísa respirou fundo, sentindo a energia pulsante da multidão ao seu redor. Aqueles rostos familiares que sempre apareceram em sua lanchonete, agora eram amigos e aliados, prontos para lutar ao seu lado. O ambiente de tensão estava se transformando em um espaço de solidariedade e determinação. Ela sabia que a máfia coreana não se entregaria facilmente, e a coragem que sentia misturava-se a hesitações sobre a segurança de sua mãe e da própria comunidade. Luísa, o que vamos fazer agora? Perguntou Ana, uma amiga de infância que sempre teve uma palavra de apoio e incentivo. Luísa olhou para ela e percebeu que não estava sozinha. Com um aceno de cabeça, ela tomou a frente, sentindo que a resposta para aquela pergunta poderia ser a virada que todos precisavam. Precisamos nos unir e mostrar a eles que não vamos aceitar esse tipo de ameaça. Os murmúrios de concordância atravessaram a sala como um eco poderoso. Homens e mulheres começaram a se posicionar mais próximos, formando um círculo protetor, como se a própria lanchonete tivesse se transformado em uma fortaleza. Luísa sentia o peso do olhar de Tião, que a observava com um misto de orgulho e preocupação. O velho era símbolo de luta e resistência, e mesmo já tendo enfrentado numerosos desafios em sua vida, estava ali para apoiar a nova geração. Foi então que algo inesperado aconteceu. Do fundo da lanchonete surgiu um homem com um olhar decidido. Era Miguel,
um lutador da comunidade, conhecido por sua habilidade marcial e dedicação a causas coletivas. Ele se aproximou de Luísa e com sua voz firme declarou: "Se a máfia quer guerra, então vamos ter que lhes mostrar o que a força da comunidade pode fazer." As palavras de Miguel foram como combustível e juntos eles começaram a traçar um plano. A estratégia era simples: usar a conexão da comunidade para desestabilizar o controle que a máfia tinha sobre o bairro. Não se tratava apenas de lutar fisicamente, mas de resgatar a esperança e a segurança que todos sentiram ameaçadas. Com o apoio de amigos próximos, Luísa decidiu organizar uma reunião para discutir como todos poderiam se proteger e se fortalecer como uma unidade. Alguém na multidão gritou: "Nós somos mais fortes juntos!" E os olhares se encontraram, cheios de determinação. O dia da reunião chegou e Luísa estava nervosa. O lugar, a antiga praça da cidade, estava decorado com faixas que representavam a força e a união da comunidade. As pessoas foram chegando, todas com expressões de expectativa e principalmente receio. Luísa se levantou, o coração batia intensamente e com uma voz cheia de emoção começou a falar: "Estamos aqui porque amamos nossos familiares, nossa história, e não podemos permitir que a maldade nos vença." À medida que suas palavras se espalhavam e incitavam à esperança, Luísa percebeu que estava se transformando em algo mais. A jovem garçonete, que costumava se sentir invisível em meio à rotina, agora se via como uma líder diante de sua comunidade. O fio invisível que os unia estava se fortalecendo, e naquele momento ela acreditava que poderiam superar qualquer adversidade. Mas, em meio a essa união poderosa, o celular de alguém na plateia vibrou. O silêncio se instalou rapidamente quando a notícia se espalhou como um relâmpago. A máfia havia se organizado e preparava um ataque, buscando desmantelar a força da comunidade que estava se formando. Luísa sentiu um frio na barriga. O momento de verdade estava chegando. O que ela faria agora, em prol de sua família e de todos que estavam ali? As emoções estavam à flor da pele, e muito mais estava em jogo do que ela poderia imaginar. Luísa sentiu o pânico crescer dentro de si. Mas sabia que não podia deixar o medo tomar conta. O murmúrio nervoso da multidão apenas reforçava a urgência que ela sentia. Miguel, ao seu lado, colocou uma mão firme em seu ombro e sussurrou: "Vamos afastar essa ameaça. Mas precisamos de um plano. Precisamos agir rápido. Precisamos proteger todos aqui. Não podemos deixar que eles venham e destruam o que estamos construindo", respondeu Luísa, sua voz projetando determinação. Ela olhou para a multidão. Pais, filhos, amigos, todos estavam ali por um motivo comum. O olhar de Tião, sempre sábio, a encorajava. Se eles nos atacarem, precisamos estar prontos para responder. Enquanto as ideias começavam a fluir, alguém na plateia se levantou. Era Dona Elsa, uma mulher robusta, conhecida pelo seu coração acolhedor e pelas delícias que fazia para a lanchonete. "Podemos usar o que temos. Cada um de nós tem uma habilidade, algo que pode ajudar. Vamos nos unir, por dentro e por fora." Sua voz era como um jorro de água fresca em um dia quente. Luísa sorriu, inspirando-se na força de Dona Elsa. Começou a montar uma equipe. Miguel ficou responsável pela segurança física. Tião organizou os que tinham experiência em defesa pessoal, enquanto Dona Elsa e outros se encarregaram de criar rotinas de vigilância e acolhimento. A adrenalina pulsava nas veias de Luísa. Os preparativos estavam em andamento quando o sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a praça. De repente, o clima de festa foi cortado por um grito desesperado. "Eles estão aqui!" As pessoas correram em direções diferentes, mas Luísa se firmou. "Fiquem juntos! Vamos usar tudo o que planejamos!" A tensão era palpável. Os olhares de preocupação se voltaram para ela, buscando liderança em meio ao caos. No lugar de se sentir diminuída, Luísa sentiu um fogo acender dentro de si. 2 homens apareceram na entrada da praça, cercados por membros da máfia armados e ameaçadores. A pressão aumentava, e Luísa sabia que precisavam mostrar resistência, não apenas diante dos agressores, mas também uns para os outros. "Estamos juntos independentemente do que aconteça." Sua voz firme ecoou entre os presentes. Quando os homens deram um passo à frente com ameaças que cortavam o ar como facas, Luísa gritou: "O que vocês querem aqui? Sabemos que não tem espaço para a covardia nesta comunidade." Ela se colocava entre a máfia e sua mãe, que havia chegado para a reunião sem que Luísa soubesse. O sangue fervia em suas veias, e ela sentia que, mais do que se defender, estava lutando pelo que era certo. De repente, um dos mafiosos, visivelmente mais ousado, avançou na direção da mãe de Luísa, um soco prestes a atingi-la. Luzindo pela adrenalina, Luísa saltou à frente.
O impacto foi forte, mas o que se seguiu a deixou em choque. Ela conseguiu desviar o golpe com agilidade inesperada, usando toda a força de seu corpo. Os olhares se prenderam na cena, e por um breve momento todos ficaram atordoados, até mesmo os agressores. O silêncio que se seguiu foi cortado por um rugido da multidão. Isso é o que somos. Ninguém vai nos calar. As vozes se juntaram em um cântico de desobediência. A máfia começou a hesitar, e Luísa percebeu que, mesmo em um momento de desespero, havia encontrado uma voz poderosa dentro de si, uma força coletiva inegável. Mas o olhar de um dos mafiosos, mais cruel que os outros, não deixava dúvidas. Eles não parariam, estavam prontos para retaliar. Luísa sentiu o coração acelerar. A luta estava apenas começando, e o verdadeiro desafio estava por vir. O que ela faria agora para proteger todos que amava antes que tudo desmoronasse? Luísa respirou fundo, seu peito subindo e descendo rápido. O olhar do mafioso carregado de raiva parecia atravessar sua alma. Ela não teria tempo para hesitar. Se eu falhar agora, pensou. Mas não permitiu que essa ideia ecoasse em sua mente. Ela se lançou à frente, seus instintos gritando para agir. Fiquem atrás de mim, disse ela, sua voz clara e incisiva. Era um ato de coragem e amor que poderia mudar tudo. Enquanto Miguel e Tião formavam uma barreira humana, Dona Elza e outros começaram a puxar as crianças para o lado seguro. A determinação da comunidade pulsava como um coração forte, e o medo que uma vez os dominara agora se transformava em esperança. O mafioso avançou e Luísa sentiu seus músculos se tensionarem. Essa não era uma luta apenas dela. Era por todos que estavam ali, pelas famílias, pelas vidas que compartilharam. Vamos mostrar a eles que não têm poder sobre nós, gritou Luísa, as palavras saindo como um grito primal. O homem lançou um soco, mas desta vez Luísa estava pronta. Ela desviou com habilidade e, usando seu corpo como uma parede, catapultou-se na direção dele. O impacto foi intenso, seus punhos voaram e ela desferiu um golpe certeiro. A multidão atenta demarcou um espaço entre ela e o mafioso em um apoio silencioso mas poderoso. O mafioso caiu para trás, surpreso. A cena à sua volta agora tinha uma nova energia, e Luísa percebeu que o medo não dominava mais. Ouvindo murmúrios de incentivo e gritos de batalha, ela sentiu a força de centenas. Era quase como se suas ancestrais a guiavam, mulheres guerreiras que já enfrentaram dificuldades. Mas o homem que estava por trás, o mais cruel deles, não ia deixar que isso continuasse impune. Ele mostrou um sorriso sardônico, como se estivesse saboreando o jogo. Vocês acham que isso é uma brincadeira? Ele disse, sua voz cheia de desprezo. O frio na espinha de Luísa fez seu coração disparar. Ele não entregaria assim, não sem fazer valer sua presença. Se é uma brincadeira para você, estamos prontos para o show, respondeu Tião, levantando o braço de forma desafiadora, o corpo firme como um tronco de árvore. A feição de cada membro da comunidade estava transformada, determinante, feroz e principalmente unida. Como se sentisse uma onda de adrenalina fluindo por cada fibra do seu ser, Luísa não recuou. Não deixava que o medo dominasse a sua mente. Ela sentiu a força do passado e do presente unidas dentro dela. Era hora de lutar de verdade. A luta não era apenas física, era uma batalha de ideais. E com cada soco desferido, a comunidade respondia, unindo suas vozes, criando uma barreira não só de carne, mas de convicções. Aquele não era um simples conflito, era uma luta por seu espaço, por seu lar e pelo amor que compartilhavam. Mas, enquanto a batalha fervia ao redor, surge um grito vindo do fundo da praça. Luísa! A voz era conhecida. Sua mãe, que até então estava em segurança atrás de Dona Elza. A expressão no rosto dela dizia tudo. Havia algo mais em jogo. E a atenção de Luísa foi imediatamente atraída para o que estava acontecendo. Não se afastem! Juntos! Gritou Luísa, mas seu coração já estava mais uma vez dividido. O que será que aconteceu agora? O que mais a máfia poderia querer? Os olhos de todos se moveram para sua mãe, realizando que naquele momento o verdadeiro perigo poderia estar prestes a revelar-se. Luísa sabia que a luta estava longe de acabar, e um novo desafio se aproximava como uma tempestade se formando no horizonte. Os olhares se fixaram em sua mãe, e Luísa sentiu o coração tremer. A multidão, antes vibrante com energia, agora exibia expressões de pânico e preocupação. O braço de Dona Elza envolveu a mãe de Luísa, tentando protegê-la, mas a situação estava longe de ser controlada. O mafioso não era o único a ter um sorriso diabólico.
Um dos capangas começou a se mover, seu olhar determinado e ameaçador. Mãe, não! Luísa gritou, mas a palavra não ecoou como deveria. O som se perdeu em meio ao tumulto. A adrenalina pulsava e o tempo parecia desacelerar. O mafioso avançava, mas o que Luísa viu a fez engolir seco. Um dos homens, armado com um bastão pesado, se aproximava rapidamente e seu alvo era nada menos que sua mãe. Um frio na barriga a fez agir. Atenção! Ela bradou, e numa fração de segundo, a coragem que tinha disparou como um foguete. Com uma disposição que nunca soubera que possuía, Luísa se atirou para a frente. A cena era digna de um filme. Ela, uma guerreira em meio ao caos, disposta a proteger quem mais amava, esquecendo os riscos à sua própria vida. Ela se lançou, impactando contra o capanga com a força de um tsunami. O homem foi pego de surpresa e, em um movimento rápido, Luísa empurrou-o contra a parede. O bastão voou de sua mão, e a multidão prendeu a respiração. A tensão era palpável. Mãe! Luísa se virou, agora mais certa do que nunca. O olhar de sua mãe refletia orgulho e medo, criando um mar de emoções. Fique atrás de mim! Sua voz tinha uma segurança nova, e a presença do instinto protetor a impulsionava. Mas o que mais a apavorava não eram os golpes trocados ou o barulho da luta. Era a possibilidade de que tudo o que construíram juntos pudesse desmoronar diante de seus olhos. As crianças estavam a poucos passos, e elas olhavam para ela, como se Luísa fosse a heroína que assistiam nos contos que contavam antes de dormir. Era uma honra, mas o peso disso a esmagava. O mafioso, furioso, chutou o capanga caído e a multidão voltou a vibrar. Eles eram uma força inquebrável. Luísa respirou fundo novamente, agora sabendo que era o momento em que as coisas mudariam de uma vez por todas. Esse lugar é nosso! Gritou, sua voz ecoando como um cântico poderoso. Ninguém vai levar o que construímos aqui. A multidão começou a responder, suas vozes crescendo em unidade. Uma onda de determinação e bravura que enchia o ar. O lar é nosso! Gritos se misturavam em uma sinfonia de resistência. Luísa não estava sozinha. Cada pessoa ali estava disposta a lutar. Mas a batalha não se limitava a socos e chutes. Era uma guerra de valores, de direitos, de pertencimento. Enquanto a disputa se desenrolava, Luísa sentiu que havia algo mudando. A emoção da luta, a força da comunidade estavam se intensificando, e de repente, parecia que o futuro estava nas mãos dela. Porém, num instante de distração, Luísa percebeu a figura do chefão novamente se aproximar. Ele tinha um brilho calculista nos olhos, como um predador prestes a atacar. Vocês querem lutar? Então lutarão. Ele ergueu um dedo e um sorriso cruel dançou em seu rosto. O que ele estava tramando agora? Luísa franziu a testa, enquanto a tensão aumentava como um fio prestes a se romper. A cada segundo, uma nova camada de medo e expectativa se formava. A bronca que se aproximava era palpável, ameaçadora. E Luísa sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando, como um relâmpago que divisava o horizonte. O que ele vai fazer? Pensou, enquanto um silêncio pesado caía sobre a praça, todos prontos para o desfecho que se anunciava. Ela respirou fundo, ajustando-se à nova realidade. Aquela luta poderia definir não apenas o presente, mas o futuro de todos que amava. A cada respiração, a cada batida do seu coração, a certeza que a vida deles poderia mudar estava mais viva do que nunca. O silêncio na praça era ensurdecedor. A tensão pairava no ar, como um vapor prestes a explodir. Luísa sentiu suas pernas tremerem, mas a determinação em seu coração queimava mais forte do que qualquer medo. Ela sentia que todo o peso da comunidade estava sobre seus ombros e sabia que precisava agir. O mafioso, com aquele sorriso maligno, gesticulou para os capangas. Eles começaram a se organizar, formando um círculo ao redor dela e de sua mãe. O olhar dele era frio, como se avaliasse suas chances de vitória. O tempo parecia escorregar entre os dedos de Luísa e uma ideia atrevida começou a tomar forma em sua mente. Aguenta firme, mãe! Ela sussurrou sem desgrudar os olhos do inimigo. Dona Elsa respirou fundo, e mesmo com o medo à flor da pele, a confiança na filha reluzia em seu olhar. A multidão atrás de Luísa, agora cheia de adrenalina, igualmente estava pronta para tudo. Eles eram mais do que apenas espectadores, eram a força que ela precisava. Fiquem juntos! Luísa gritou enquanto se preparava para confrontar a gangue. Nós somos um só, e juntos somos mais fortes. Os gritos de apoio a cercaram, como uma barricada invisível que a sustentava.
Mas aquela resistência só funcionaria se fossem capazes de se manterem unidos. O mafioso, percebendo que a luta estava prestes a se intensificar, buscou os pontos fracos em sua estratégia. Ele olhou para Luísa com desdém, subestimando a força dela e de seu povo. Vocês acham que podem me enfrentar? A provocação dele saiu como um veneno. Eu sou o que alimenta esta cidade. Sem mim, não sobram nada além de ruínas. Foi nesse momento que Luísa percebeu. Ele precisava dela também. Pois a revolta era um império em construção que ainda estava em suas mãos. A máfia poderia ter poder, mas a comunidade tinha escolha, e a escolha deles era resistir. Num movimento rápido, Luísa fez um gesto com as mãos, chamando toda a sua energia e coragem. Seu tempo acabou! As palavras saíram forte como um trovão. A multidão explodiu em gritos de apoio. E aqueles que antes se sentiam impotentes, agora se viam como guerreiros de uma história que ainda precisava ser contada. No entanto, o mafioso riu, e sua risada era como o rangido de portas se abrindo para o abismo. Se querem um espetáculo, eu darei a vocês um show, e juro será o último. Ele virou-se para os capangas. Prendam a mulher. Aqui se atreveu a se colocar em meu caminho. Antes que Luísa pudesse reagir, os capangas avançaram em sua direção. Mas a multidão encorajada se movia como uma onda poderosa. O apoio humano tornou-se ciência. Em um piscar de olhos, pessoas se colocaram na frente uma da outra, formando uma barreira impenetrável. O clima estava carregado de tensão. Luísa sentiu a pulsação do coletivo, e naquele momento tudo o que ela queria era transformar a raiva em coragem. Se houvesse um último ato a ser realizado, que fosse um espetáculo de união. Então, como um símbolo de luta, ela ergueu um bastão que tinha sido deixado para trás. O silêncio caiu novamente, mas desta vez um silêncio de expectativa. As possibilidades eram muitas, e seu coração pulsava com a expectativa. O que vem a seguir, Luísa? Ela pensou, olhando para os rostos rávidos e esperançosos ao redor. Mas a dúvida logo deu lugar à determinação. Com um grito feroz, ela se lançou na direção do mafioso, o bastão em punho. E enquanto a multidão seguia seu movimento, algo desenrolava nas sombras. A identidade do traidor no meio deles poderia ser a chave que mudaria tudo. Luz e sombra dançavam, formando o próximo capítulo de uma batalha que ainda estava longe de acabar. A multidão vibrava, o ar estava carregado de emoção, como se aquele momento fosse um grito coletivo por justiça. Luísa, com o bastão em mãos, sentiu que cada batida de seu coração ecoava no chão da praça. O mafioso a encarava com desprezo, mas agora ele não era mais o único no centro daquele palco. A força de cada pessoa ali presente se unia a ela. Isso não vai acabar bem para você. O mafioso rosnou, avançando contra Luísa, mas antes que ele pudesse alcançar, um movimento inesperado aconteceu. Uma figura surgiu das sombras. Era Raquel, a garçonete da lanchonete local, que estava cansada de ver sua comunidade sofrer. Com um olhar decidido, ela ergueu os braços e se posicionou entre Luísa e o mafioso. Você não vai machucar ninguém mais, ela gritou, sua voz cortando a tensão como uma faca. Luísa ficou surpresa com a coragem de Raquel, mas não teve tempo de pensar. O mafioso, aturdido com a ousadia da jovem, hesitou. Raquel era conhecida por sua força e determinação. Seu papel na comunidade sempre foi admirável, e agora ela estava ali, na frente de todos, disposta a defender Luísa e sua mãe. É isso que você quer? O mafioso disse, tentando recuperar a confiança. Seus amigos sendo feridos por sua causa? Ele olhou ao redor, notando que a multidão se aglutinava, formando uma linha de defesa pelas mulheres que estavam dispostas a lutar. Não teremos medo de você, Raquel respondeu com firmeza. Já estamos cansados de viver em suas sombras. É hora de trazer a luz de volta. Luísa não podia conter a emoção. A coragem de Raquel era uma faísca numa fogueira prestes a eclodir. Todas as vozes unidas na praça agora eram um só grito. Fora, mafia! O mafioso, percebendo que a situação estava se desenrolando para um caminho que ele não podia controlar, decidiu se retirar. Isso não acabou, meninas. Contem com a minha vingança, disse ele, enquanto dava ordem aos capangas para que recuassem. Mas, ao ouvir as palavras, a multidão se agitou ainda mais, como um mar bravíssimo. Se você voltar, estaremos prontos para você. Luísa, agora embalada por Raquel e por toda aquela força coletiva, respondeu em um grito poderoso. E naquele instante de união, Luísa sentiu algo dentro de si mudar. Ela não era mais apenas uma garota com medo. Ela era uma líder, uma guerreira do povo dela. Mas enquanto a alegria começava a prevalecer, uma sombra pairava ainda sobre aquele momento iluminado. Não sabiam ainda quem era o traidor entre eles.
Olhares desconfiados começaram a se espalhar. O que ocorrera naquele dia tinha sido uma grande vitória, mas também um alerta de que a luta estava longe de acabar. 2 rostos se destacaram da multidão, com expressões nervosas e inquietas. Luísa não podia ignorar. As conversas rapidamente se tornaram sussurros, cortando a euforia. O medo ainda estava presente, disfarçado sob a camada de bravura que recém se apresentava. "O que vamos fazer agora?" uma voz perguntou. Luísa olhou ao redor e uma nova determinação se formou. "Precisamos descobrir quem está nos sabotando." E assim, enquanto os ecos da vitória ainda ressoavam, Luísa começou a traçar um plano. Um plano que não envolveria apenas a luta contra a máfia, mas uma caça ao traidor que poderia ser o mais perigoso de todos. Que segredos estariam escondidos sob a superfície dessa aparente união? O próximo passo poderia definir não só suas vidas, mas todo o futuro da comunidade. O que mais está por vir? Ela se perguntou enquanto iniciava essa jornada. A continuação da luta estava apenas começando. Luísa estava absorta em pensamentos enquanto a euforia da vitória ainda vibrava ao redor. O som da multidão já começava a ficar mais distante. Mas a tensão no ar persistia, sufocante. Ela sabia que a vitória tinha um preço. E esse preço era a certeza de que não estavam sozinhos na luta. Existiam traições e sombras entre eles. Os rostos nervosos que ela havia visto antes juntos à multidão não saíam de sua mente. "Precisamos de mais informações", Luísa disse olhando para Raquel, que ainda se mantinha firme ao seu lado. "Tem que haver alguém que saiba algo sobre o traidor." Raquel assentiu, seu rosto agora sério. "Precisamos mostrar a todos que não podemos ter medo de investigar quem está ao nosso redor. Essa pode ser a única maneira de nos protegermos." Com essa determinação, as duas começaram a organizar um pequeno grupo. Convocaram alguns dos que estavam mais próximos e começaram a bolar um esquema simples. Cada um ficaria responsável por observar alguns conhecidos e procurar por comportamentos estranhos. Com cuidado, iriam coletar informações sem levantar suspeitas. A praça, antes pulsando com gritos de vitória, agora parecia um campo de batalha silencioso, onde cada movimento poderia ser decisivo. Luísa olhou para a multidão dispersa. Uma mistura de alegria e apreensão. E se o traidor estivesse mais próximo do que imaginavam? A ideia de que alguém que poderiam confiar poderia traí-los a deixou com um frio na barriga. Enquanto o sol se punha, as sombras começaram a se alongar, e a escuridão parecia refletir o peso que começava a se acumular nos corações daquelas pessoas. A noite trazia medo, mas também a chance de agir. Com a luz fraca das lâmpadas da praça, Luísa sentiu que algo precisava mudar. "Vamos nos encontrar novamente à noite", Luísa sugeriu. "Precisamos nos dividir, mas temos que estar juntos na hora da verdade." Os rostos estavam firmes, havia um novo propósito no ar. Raquel, sempre atenta e estratégica, disse: "Vou perguntar na lanchonete. Falo com alguns fregueses que podem ter visto algo estranho. Você sabe como a gente fala quando não estão prestando atenção, não é?" Ela sorriu. Uma mistura de confiança e leveza que acendeu um pouco da tensão. Enquanto a multidão se dispersava, Luísa sentiu um peso em seu peito. O que aconteceria se o traidor estivesse entre eles? Os olhares de desconfiança se tornaram interrogações silenciosas a cada instante. Foi nesse momento que uma ideia inquietante cruzou sua mente. E se o traidor fosse alguém que estava ali, lutando ao lado dela? Naquela esquina da praça, um homem com um olhar nervoso chamou a atenção dela. Luísa não lembrava de tê-lo visto antes, e sua presença fazia sua pele arrepitar. No fundo, ela sentia que seus instintos não estavam errados. Ele parecia deslocado, como se estivesse esperando algo. A curiosidade a consumia, mas também o medo. "Raquel, vem cá!" Luísa chamou fazendo sinal para a amiga. "Olha aquele cara! Você já o viu aqui?" Raquel olhou e franziu a testa. "Não, mas algo nele não parece certo. Vamos descobrir mais." Com os corações acelerados, as duas caminharam em direção ao homem, que agora parecia ainda mais inquieto. O que ele estava escondendo? O que sabia que poderia mudar tudo? E enquanto se aproximavam, Luísa não pôde deixar de pensar. E se aquela fosse a chave que traria luz para o que estava por vir? Teriam coragem para descobrir uma verdade que poderia ser devastadora? Luísa e Raquel se aproximaram do homem, um misto de apreensão e curiosidade pulsando em seus peitos. O nervosismo dele era palpável, como um selo de advertência que piscava em sua mente. "Cuidado!" "Oi!" Luísa começou, mantendo a voz suave para não assustá-lo. "Você está esperando alguém?"
O homem deu um passo para trás, suas mãos trêmulas se movendo involuntariamente para dentro do bolso da jaqueta. Era um sinal claro de que ele estava se segurando para não desmoronar. Raquel, perspicaz como sempre, observou a reação dele e logo interveio. Olha, nós não estamos aqui para causar problemas. Precisamos de informações. Você tem um ar de quem sabe algo. Está tudo bem? Ninguém precisa saber, disse Raquel com um olhar penetrante, tentando quebrar o gelo. Ele hesitou, os olhos desviando para os lados. É complicado, murmurou, a voz mal saindo. Eu não quero que ninguém se machuque. O que era isso? Uma promessa de proteção ou uma ameaça velada? Luísa sentiu que a atmosfera estava carregada, as interrogações se aglomerando numa montanha de desconfiança. Vamos, só conte o que sabe. Estamos lidando com coisas muito maiores aqui, insistiu. Ele finalmente respirou fundo, olhando nos olhos de Luísa e Raquel, como se em busca de algum tipo de apoio. Há algo que eu vi. Você conhece aquele grupo que se juntou na última votação? Não são só jovens idealistas. Tem gente ali que não é de confiança. Eles estão envolvidos em coisas perigosas. Luísa sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. O que eles estão fazendo? Perguntou, tentando manter a calma visível enquanto a ansiedade a consumia por dentro. Eles falam sobre um plano, um tipo de sabotagem. Não só contra a gente, mas por trás de tudo isso. Um traidor, com certeza, e alguém aqui pode estar por trás disso. A voz do homem tremia enquanto terminava a frase. Aquelas palavras reverberaram como um golpe. Se o traidor estivesse entre eles, as consequências poderiam ser devastadoras. Luísa precisava descobrir mais. Você pode nos ajudar? Sabemos que já tem alguém em quem podemos confiar. Mas precisamos de provas. É isso que você tem? O homem olhou para o céu escuro que se formava. Tentarei. Mas precisa ser rápido. Eles estão sempre de olho, e nem todos estão do seu lado. Exatamente nesse momento, um barulho de passos se aproximando fez com que todos se virassem. A multidão estava se dissipando, mas um grupo de pessoas se adiantou. Um deles reconhecível para Luísa. Era um amigo de longa data, mas o olhar dele era frio, distante. Algo havia mudado entre eles. Luísa! Raquel! O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou, a preocupação estampada no rosto. Mas Luísa notou a sombra de algo mais. Algo que gerou um frio na barriga. Estamos apenas reunindo informações. E você? A dúvida estava clara em sua voz. Só vim avisar que estão falando de uma virada nos eventos. E que essa noite não será como as outras. Ele disse, os olhos piscando em alerta. Luísa sentiu a pressão aumentar. Tudo ao redor girava e a responsabilidade de desvendar a verdade crescia. Precisamos voltar antes que seja tarde demais, sussurrou, voltando-se para o homem desconfiado que ainda estava ao seu lado. O que acontecerá se descobrirmos a verdade? Se o traidor realmente estiver entre nós? A pergunta não saiu da cabeça de Luísa e o homem captou. Então a luta que vocês estão confrontando agora será apenas o começo. Ele respondeu, seus olhos estreitando-se como se visse algo além do visível. O grupo se dispersou, e Luísa, com o coração acelerado, percebeu que a missão só estava começando, e a cada passo em direção à verdade, mais sombras pareciam surgir no caminho. Tem algo de errado vindo por aí, pensou, enquanto a escuridão da noite se aproximava, trazendo consigo novas revelações, que podiam abalar as fundações de tudo em que acreditavam. Ela não sabia ainda, mas a verdadeira batalha estava prestes a começar. Quem seria o traidor? E qual seria o próximo movimento deles? Com a noite já cobrindo a cidade, Luísa sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Os olhares nervosos na dívida de desconfiança e a certeza de que as sombras poderiam esconder inimigos entre amigos faziam seu coração palpitar com força. A verdade pode ser a nossa salvação ou a nossa ruína, pensou, determinada a encontrar respostas. Enquanto caminhavam em direção ao ponto de encontro, a praça agora parecia uma fortaleza silenciosa. Cada canto, cada sombra, era como um lembrete da luta que travavam. As conversas eram sussurros, e o medo, embora presente, era um combustível para o despertar de uma força inesperada. Juntos, a comunidade havia se unido de uma forma que Luísa jamais imaginara. Chegando ao ponto de encontro, Luísa reuniu seu grupo, composto agora por amigos, vizinhos e todos que haviam decidido lutar por uma causa maior. Precisamos ser rápidos e agir com inteligência. Todo cuidado é pouco, começou, olhando fixamente nos olhos de cada um.
Podemos ser fortes, mas a traição pode nos derrubar. Raquel, sempre a voz da razão, se adiantou. Eu ouvi alguns rumores nos últimos dias. Alguém que falou algo sobre estar com a máfia, um dos nossos, que se ofereceu para fazer negócios com eles. Precisamos descobrir quem é. Um murmúrio de indignação percorreu o grupo, mas Luísa se manteve firme. Ninguém sabe que estamos atrás de respostas. Vamos agir nas sombras e, se encontrarmos esse traidor, não vamos hesitar em enfrentar. Estamos lutando por todas as nossas vidas aqui. Suas palavras vibrantes pareciam ecoar na praça. Foi então que um dos homens do grupo, conhecido por sua habilidade em investigar, levantou a mão. Eu posso ajudar. Se houver alguém infiltrado, podemos rastrear seus movimentos. Temos que agir com disfarces, como se nada estivesse acontecendo. Luísa assentiu, admirando a coragem e determinação dele. As horas se arrastaram enquanto a operação secreta tomava forma. Luísa se misturou à multidão de forma discreta, seus olhos atentos, conversas fluíam, risadas eram compartilhadas, mas toda aquela leveza escondia um clamor pulsante por justiça. Naquela noite, no entanto, na escuridão, algo não estava certo. Um sentimento ácido começou a corroer a confiança que ela tinha naquelas paredes. Enquanto se movia, viu um homem conhecido se aproximar da máfia, trocando informações em um canto escuro. Um frio percorreu sua espinha. Seria ele o traidor que procuravam? Com os batimentos acelerados, Luísa ativou o sinal para que todos a seguissem com cuidado. Raquel, Miguel, Dona Elza e Tião se reuniram ao seu lado e juntos observaram a cena à distância. É ele, murmurou Luísa, a raiva ardendo em seu peito. É hora de confrontá-lo. Quando se aproximaram, cada passo era uma corrida entre a adrenalina e a incerteza. Oi, meu amigo. O que está fazendo por aqui? Luísa interrogou, forçando um sorriso em seu rosto, a tensão palpável no ar. O homem a olhou surpreso, mas não por muito tempo. O olhar dele se transformou, como se amedrontado, mas também desafiador. Não é da sua conta, Luísa, ele respondeu, a voz carregando desdém. Miguel, com firmeza, respondeu. Se a comunidade é nossa conta, tudo o que você faz aqui é da nossa conta também. O círculo se fechava ao redor dele. O olhar de cada pessoa demonstrava a determinação em suas almas. Reconhecendo que a insegurança estava prestes a ser exposta, ele começou a recuar. Vocês não sabem do que estão falando. Não têm ideia das consequências. Eu estou aqui para proteger vocês, disse o traidor, uma máscara de indignação pendendo em seu rosto. Proteger? Desde quando você se tornou a nossa proteção? Dona Elza interveio, sua voz quase como um trovão. Você está do lado da máfia, e isso é inaceitável. As palavras de Dona Elza foram um chamado à resistência. A tensão se intensificou e Luísa sentiu-se mais forte. Foi você que entregou nossa confiança, não apenas a nossa história. A partir de agora você não pertence mais a esta comunidade. O homem, cercado pela determinação, fez um último apelo. Vocês não podem fazer isso. Eu sou um deles, sou necessário. Com um gesto rápido, Tião deu um passo à frente. Você pode ter se perdido ao longo do caminho, mas essa comunidade sempre será nosso lar. E nós a protegeremos com tudo que temos. O traidor hesitou, mas não havia mais como voltar atrás. Luísa, em um gesto de coragem, tomou a frente. Agora você vai decidir se quer enfrentar a máfia ou se afundar junto com a traição que cometeu. Não há volta. E enquanto o homem enfrentava a verdade de suas escolhas, Luísa sentiu a familiaridade das almas ao seu redor. A união daquela comunidade tornaria-se um farol em tempos obscuros. E ela sabia que havia encontrado um novo propósito. À medida que a luta se intensificava, os outros membros da máfia começavam a se aproximar. É hora de acabar com isso, Luísa pensou. A batalha estava longe de acabar, mas a coragem e a união do povo dela brilhavam mais intensamente do que qualquer sombra. Com o coração pulsando de determinação, ela ergueu a voz e declarou. Esta noite não apenas lutamos contra ameaças externas, mas tomamos posse de nosso espaço, da nossa história. Estamos juntos neste caminho. Que venha a verdade e que ela nos liberte. A multidão subiu em gritos de apoio, cheios de esperanças renovadas. Luísa sabia que a verdadeira transformação começara. Mas aquele não seria o fim, era apenas o início. E assim, com o eco de suas vozes ressoando, a comunidade avançou, unida, pronta para enfrentar o que a escuridão ainda reservava.
Agora é hora de você mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essa incrível transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver tudo isso. Juntos somos mais fortes.